Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9. A Thalita falou aqui que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros. Isso aí foi o Espírito de Deus que revelou para você, irmã Thalita. Amém? E eu faço a pergunta: em quem nós confiamos? Será que nós realmente, irmãos, confiamos em Deus? Porque os tempos estão caminhando para o final. E diz o Senhor Jesus que o dia que Ele voltar, Ele fez uma pergunta: se Ele encontraria fé na terra. Ou seja, Ele já estava ali anunciando a sua volta e como seria. Será que realmente, irmãos, nós temos confiado em Deus? O cooperador Atos falou aqui a respeito de Jeremias, o cooperador Ricardo, e eu vou ser breve, irmãos, nessa palavra e objetivo. Uma palavra que o Senhor me deu e eu não esperava que fosse eu que fosse trazer a palavra. O pastor me ligou dizendo que ia ser eu. E algumas pessoas que tiveram a oportunidade aqui falaram a respeito daquilo que está dentro da palavra, né? E essa palavra que a irmã Thalita trouxe foi o Espírito de Deus que revelou para ela. Porque ultimamente as pessoas, elas têm confiado no seu trabalho, porque sabe que no final de semana vai receber o seu dinheiro. Outros têm confiado na sua força. Outros têm confiado na sua sabedoria, porque pode. Eu faço a pergunta: será que realmente nós podemos? Será que nós realmente devemos confiar naquilo que nós temos, que está depositado no banco? Porque é esse o versículo que eu vou ler aqui. E Deus fala assim: se o homem tiver de se gloriar, se glorie em uma coisa, em conhecer o Senhor. É nisso que nós devemos nos gloriar, irmãos. Porque tudo que está aqui nessa terra vai passar. Seremos os mais miseráveis dos homens, segundo o apóstolo Paulo, se nós vivemos aqui nessa terra só pensando aqui. Se nós vivemos aqui na terra não pensando no que há por vir, em todas as promessas que o Senhor Jesus fez, o apóstolo Paulo fala: olha, seremos os mais miseráveis dos homens, porque pregamos e não esperamos. Amém? Capítulo número 20, eu vou começar. O profeta Jeremias fala assim: olha, ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas. É versículo, você falou capítulo, é versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Você falou capítulo 20, não capítulo 20. Foi? Então, perdão, irmãos. 9, a partir do versículo 20. Os irmãos acharem, diga amém. Acharam? Ok, então fala assim: ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira, a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como aravelo atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra,
porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos mostra aqui, o profeta Jeremias, um homem levantado por Deus, para poder pregar a palavra de Deus, pregar a verdade para um povo que estava saindo para um lado em que estavam perdendo a visão. Naquela época, o povo estava em pecado, em idolatria, saindo da presença de Deus. E sempre que o povo está se afastando da presença de Deus no Antigo Testamento, o Senhor sempre levantava alguém para poder chamar a atenção do povo, para poder direcionar a eles e mostrar o caminho que eles estavam andando. Porque naquela época em que o povo estava passando aquela fase que para eles era uma fase em que eles estavam confiando na sua riqueza, na sua força, na sua sabedoria. Quando o Senhor avisou que os caldeus viriam para poder invadir a cidade, o rei e um dos seus sábios falaram: não, se eles realmente vierem, os egípcios nos ajudam. Estavam confiando, irmãos, em um outro país, em um outro governo, em um outro exército, em uma outra cidade. E o Senhor, a quem era Senhor daquele povo e daquela cidade, eles não estavam esperando em Deus. Para eles, o que o profeta Jeremias estava profetizando era algo que não iria acontecer. Porque quando chega alguém para falar algo para nós que não nos agrada, nós não gostamos, irmãos. Essa é a verdade. Nós só gostamos daquilo que é suave e agradável aos nossos ouvidos. Chega alguém para falar algo para você bonito, que acaricia o seu coração, você vai gostar. Agora chega alguém para te falar a verdade, você vai achar ruim. E naquela época não foi diferente com o profeta Jeremias. Deus levanta aquele homem para pregar para aquele povo, para mostrar o erro do povo, mas o povo não queria, irmãos, enxergar a verdade. Às vezes Deus está falando conosco e nós não queremos enxergar a verdade da situação que está acontecendo nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não confiamos no Senhor, mas nós confiamos naquilo que nós estamos vendo. Nós contamos com aquilo que nós podemos. Normalmente é dessa forma. Quando eu vou fazer algo, eu vou fazer dentro da minha condição, sim ou não? E Deus está falando aqui: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas. Salomão foi um homem que mostra a palavra do Senhor, que no início do seu ministério como rei, a palavra do Senhor nos mostra Salomão orando a Deus e buscando a presença de Deus, pedindo a Deus sabedoria para direcionar o povo a quem Deus colocou na mão dele para que ele fosse rei. Só que se você olhar mais na frente, você não vê mais Salomão em nenhum momento orando a Deus, nem buscando a direção de Deus. Porque agora eu já sou sábio. Agora eu já sei como fazer as coisas. E quando nós, irmãos, deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de perguntar ao Senhor qual a vontade dele para a nossa vida e passamos a fazer as coisas da nossa forma, está tudo errado. Foi isso que estava acontecendo com esse povo. Salomão agora era um homem sábio, que Deus deu a sabedoria para ele, e ele julgava o povo da forma correta que se era para se julgar. Mas aí, aos poucos, aquele homem, a sabedoria que Deus deu para ele, fez com que ele se afastasse do Senhor. Porque agora eu já sei como fazer as coisas, eu não preciso mais orar e buscar a presença de Deus, porque quando eu chegar lá, eu já sei o que eu vou fazer no culto. Eu já sei como é que eu vou fazer na minha casa e no meu trabalho. Para que eu vou orar a Deus e buscar a presença dele? Eu agora já conheço um pouco a Bíblia. Para que eu vou orar a Deus para pedir direção a ele, se eu já conheço a Bíblia? E assim estava acontecendo naquela época, irmãos. O povo estava se afastando de Deus, sem enxergar. E por causa disso,
Deus castigou eles. Engraçado que eu às vezes fico pensando comigo mesmo, sabe, irmãos? E algo que veio na minha mente e eu fiquei pensando, a vontade de Deus é de abençoar o povo dele. Mas sabe por que Deus não faz nenhum de nós rico? Porque se Ele fizer, a soberba vai crescer dentro de nós. Às vezes nós não vamos estar preparados para aquilo que Deus tem para a gente, irmãos. É por isso que às vezes nós vivemos da forma que nós estamos vivendo e pela situação que estamos passando. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você. Isso é a escola de Deus, para nos ensinar. Ah, tem pouca gente na igreja. É Deus trabalhando na nossa vida. É Deus fazendo, sabe o quê? Algo para que o povo desperte. E feito o que o operador Atos falou aqui. E buscar as almas lá fora. A igreja antes era cheia, agora está vazia. E não é só essa igreja. O pastor Rogério falou aqui que lá em Atlanta, o caixa da igreja lá de Atlanta, eles tinham 85 dólares no caixa da igreja. Esse país era sempre um país farto e que chegou a um certo ponto que eles passaram a esquecer a Deus. Agora eles têm, condição financeira boa. A Bíblia agora está saindo de dentro da escola. Agora não se ora mais dentro da escola. Agora é proibido falar de Jesus dentro da escola. E quando o povo passa a esquecer a Deus, as coisas começam a complicar. É desse jeito, irmãos. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Crente que é crente, que tem Deus como Deus e Jesus como Senhor, ele anda na direção do Senhor. Ele não anda de qualquer forma. E esse povo estava vivendo dessa forma. Vivendo de um jeito qualquer. Diz a palavra do Senhor que no templo havia imagens de outros deuses. E os sábios, e Ananias, que era um profeta, um falso profeta, ele profetizava aquilo que o povo queria ouvir. E o povo gostava dele. E por que não gostava de Jeremias? Porque, como eu falei para vocês, falar a verdade dói. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Só que Deus, irmãos, Ele não é um pai humano que ele passa a mão na cabeça do filho quando o filho está fazendo alguma coisa errada e o filho continua fazendo errado, e o pai, meu... Não, Deus corrige a quem Ele ama. Deus é um pai que Ele quer que cada um de nós, irmãos, sejamos salvos. E quando chegar ao ponto do Senhor Jesus voltar, nós podemos partir junto com Ele para a glória. E o Senhor nos mostra aqui dentro da palavra dEle, que não é a minha sabedoria que vai fazer vencer. Não é a sua sabedoria que vai fazer você vencer esta batalha que hoje nós estamos passando, essa guerra espiritual que hoje nós estamos vivendo. Isso é uma batalha espiritual, irmãos. Os bancos estão vazios. E tem muito crente que não veio na igreja hoje. E como que vamos ganhar a alma? Com a nossa força? Com a nossa sabedoria? Se nós não buscarmos a presença do Senhor e buscarmos a Deus da forma que se tem de buscar, nunca esses bancos vão ficar cheios. Nunca, irmãos. Eu estou pregando aqui a verdade para você. Eu não estou falando daquilo que eu acho, do que eu penso. Eu falo daquilo que a palavra nos mostra. Se nós formos fazer da nossa ideia, daquilo que nós achamos, e vamos fazer assim... Não, irmãos, se nós não buscarmos a presença de Deus e fazer como Salomão fez, pedir sabedoria a Ele, direção, consagrar as nossas vidas e tomar uma posição, nunca esses bancos vão estar cheios. Foi isso que o cooperador Atos falou aqui. Que a porta está o quê? Aberta. E o que é que nós temos que fazer? Trabalhar, foi o que ele falou. Não foi isso? Senão não enche, irmãos. E Deus está mostrando para esse povo aqui, segundo o profeta Jeremias, ele está mostrando, Deus está falando através dele, olha, ponha a visão de vocês para mim, presta atenção. Os sábios daquela época, alguns deles
eram realmente direcionados por Deus, só que naquela época estavam todos desviados. Ninguém estava servindo a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o que mais tinha no templo era imagem de outros deuses. Eles não estavam somente servindo ao Senhor nosso Deus. Nós, irmãos, temos que servir ao único Deus só. Às vezes não só está Deus no nosso coração. Às vezes tem coisas que estão no nosso coração e na nossa vida que estão atrapalhando a nossa intimidade e comunhão com Deus. E o que pode ser? Qualquer coisa que você colocar em primeiro lugar. E nós precisamos entender isso, irmãos. Esse homem, Salomão, com toda a sua sabedoria, olha o caminho que ele entrou. E diz a Bíblia que nunca existiu um homem sábio igual a Salomão até o dia de hoje. É o que diz a Bíblia. Até hoje não existiu um homem e um reinado mais próspero do que o de Salomão. Em toda essa vida até o dia de hoje. Nunca existiu. O homem mais sábio do mundo, Salomão. E com toda a sua sabedoria, por não buscar a presença de Deus, se desviou da presença do Senhor. Foi por um caminho, diz algumas pessoas que ele se arrependeu, alguns historiadores, e que ele voltou à presença de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que não é pela nossa força, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu penso, mas sim pelo que diz o Espírito Santo de Deus na minha vida. Nós somos crente. Escute o que eu vou falar para você. A igreja de Cristo, ela é diferente. Até o cooperador Atos falou isso aqui. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Sim ou não? Não é isso? Então, peraí. Se eu sou templo do Espírito de Deus, por que eu não sou direcionado pelo Espírito de Deus? O apóstolo Paulo era um homem que era direcionado em tudo pelo Espírito Santo de Deus. Foi falado aqui hoje na escola dominical, um homem que sabia viver na fartura e na miséria, na escassez. Mas era um homem que era direcionado pelo Espírito Santo. Às vezes, irmãos, estamos passando dificuldade na nossa vida, problema, luta, mas o Senhor é conosco. Deus, ele continua ainda como Senhor sobre a nossa vida. Nós somos igreja, nós devemos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Não tome qualquer decisão ou qualquer atitude sem você primeiro buscar a direção de Deus. E isso o povo estava fazendo naquela época. Eles não estavam buscando a presença de Deus, e o Senhor estava falando com eles continuamente. E para vocês terem uma ideia, eles não estavam ouvindo. O coração estava fechado. E Deus estava o tempo todo falando com eles. E o coração fechado. Nós não devemos nos gloriar na nossa sabedoria, nem tampouco nas nossas forças. Diz a palavra do Senhor que Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser um nazireu, um homem separado para poder servir a Deus. E quem de nós aqui que não foi escolhido e separado por Deus para poder servir a Ele? Mas só que Sansão chegou a um certo ponto da sua vida que não buscava mais a direção de Deus. Ele fazia as coisas do jeito que ele achava. Eu agora sou forte, agora eu posso fazer. Para que eu vou buscar a Deus? E olha o ponto em que chegou a vida de Sansão. Irmãos, tudo que não era para Sansão fazer, ele fez. Tudo aquele homem tinha para ser um homem vitorioso. Ele liderou o povo de Israel por 20 anos. Teve de tudo para ser vitorioso. Mas porque confiou na sua força, perdeu a bênção de Deus na sua vida. E eu creio que Sansão foi salvo, sabe por quê? Porque no último momento da sua vida, ele pediu a Deus que concedesse a força a ele. E Deus concedeu. Se ele não tivesse realmente se arrependido dos seus pecados, de tudo que ele fez, Deus não tinha dado a ele a força, irmãos. Ele ia ficar ali para o resto da vida dele como escravo e ia morrer ali como é que se diz? Na prisão. Acabou. Mas houve um arrependimento no coração daquele homem. E ele falou assim: Senhor,
pela última vez eu te peço que tu me dês a força. E ele pediu para que colocasse ele junto às duas colunas principais daquele templo. E ali Deus, por mais uma vez, concedeu a força àquele homem. O povo de Israel, irmãos, em momento nenhum se prostrava diante de Deus. Eles se prostravam diante de outros deuses. Eles não reconheciam a Deus como realmente Deus deles, somente de boca. Sansão, houve um arrependimento no coração dele. E dentro desse arrependimento, Deus passou a perdoar ele. Por que Deus perdoou aquele homem? Porque ele se arrependeu. E eu vou falar uma coisa para você. Durante esses 20 anos, ele usou a força dele que Deus deu, fazendo tudo errado. Às vezes, os crentes estão fazendo as coisas erradas e acham que Deus é com ele, ou com ela. Está fazendo as coisas erradas. Mas Sansão só veio ver que ele estava fazendo as coisas erradas depois que ele perdeu a força dele. Depois que ele viu que aquilo ali ele foi um castigo de Deus por todas as coisas que ele fez errado, irmãos. Ele foi castigado pelo Senhor. A força daquele homem, ele não tinha mais força. Então Deus mostrou para ele que o próprio Deus era a força dele. Deus estava mostrando para Salomão que o próprio Deus era a sabedoria em pessoa. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, e pedir sabedoria a Ele, para que Ele possa nos direcionar. Porque quando nós passarmos a fazer isso, em pedir sabedoria a Ele e pedir força, as coisas vão ser diferentes na nossa vida. Porque é Deus quem vai nos dar a sabedoria, é Deus quem vai nos dar a força para lutar. E quando Ele nos der a força para nós lutarmos, nós vamos ser vencedores. Aquele povo, aparentemente, eles estavam fortes. Aparentemente, eles estavam podendo quando viessem os caldeus para batalhar com eles. Mas a ficha deles só veio cair quando eles cercaram, os caldeus cercaram aquela cidade. Foi que eles viram que eles não tinham poder para nada. Os irmãos lembram de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Aqueles dois homens pegaram a arca do concerto e agora vamos à batalha. Eles não foram direcionados por Deus para ir a uma batalha. Eles foram pela força deles, pelaquilo que eles pensavam e imaginavam. Vamos levar a arca do Senhor, porque a gente levando a arca na frente, Deus vai nos dar a vitória. E eles estavam em pecado, irmãos. Aqueles homens, os irmãos lembram aqui do que o pastor Rogério falou. Eles estavam fazendo tudo errado. O sacrifício que era para Deus, eles estavam roubando para eles. Eles tinham mulheres, eles ficavam com qualquer tipo de mulher da cidade. E o povo estava vendo aquilo. E eles ainda pegam a arca do concerto e falam, olha, vamos à batalha que Deus é conosco. E às vezes pensamos que Deus é conosco, irmãos. E às vezes Deus não está conosco. Não estou falando do nosso caso aqui, que nós somos crentes, eu entendo. Mas eu quero que você entenda que aquele povo, naquela época, achava que Deus estava com eles. E Deus não estava. E nós precisamos pedir ao Senhor, irmãos, para que Ele nos ajude. Sabe por quê? Porque quando um crente está passando por uma dificuldade, por uma necessidade, ele tem que buscar a presença do Senhor. Eu não sei se eu estou enganado, mas uma vez eu comentei com a Jaqueline que, isso eu falei por mim, experiência minha, que o crente ele tem que estar sempre na prova. Deus não pode melhorar não, nunca a vida do crente, porque sempre que Deus melhora, a pessoa se esquece, deixa de buscar, deixa de orar, deixa de consagrar. É desse jeito, irmãos. Eu não sei com vocês, mas eu já vi e passei por isso. Deus não pode melhorar um pouquinho que a gente se esquece. Rapidinho esquecemos do que Deus fez por nós. Mas na época que estava no perrengue, jejuava a semana toda. Chorava o dia todo. Lia a Bíblia todo dia.
E às vezes, irmãos, esquecemos quando Deus nos entrega um pouquinho só melhor. Esse povo, eles estavam vivendo uma bênção de Deus naquela época, antes de acontecer o que aconteceu. Eles realmente eram prósperos. Eles realmente tinham Deus como Deus daquela cidade que ninguém poderia destruir. Era verdade quando o profeta falou aquilo. Que Deus estava no meio da cidade, que ninguém poderia destruir aquela cidade. Era verdade, mas não naquela época. Naquela época ali já estava tudo errado. A verdade, irmãos, é que eles não estavam confiando em Deus. Porque se eles estivessem confiando em Deus, preste bem atenção no que eu vou falar para você, o próprio Deus não falaria isso. Não confie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, e nem o forte na sua força. Deus estava falando aquilo através do profeta Jeremias para que o povo entendesse que Ele é que tem tudo isso e que era para eles buscar ao Senhor. Só que o povo não estava enxergando. Porque quando nós passamos a fazer as coisas do nosso jeito, irmãos, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus quando Ele está falando conosco. O coração está fechado. A soberba subiu porque agora eu sei. Agora eu entendo. Isso aqui, olha, isso aqui para mim é pouco queijo. Eu conheço a Bíblia. Não conhece nada, irmão. Nós não sabemos de nada. Se não for Deus para nos ajudar, quem seríamos nós? E eu vou mostrar para você. Paulo, naquela época, era um homem tremendamente usado por Deus. E o que mais Paulo queria era que Deus tirasse o espinho da carne dele. Que diz a Bíblia que o apóstolo Paulo fala assim, olha, um mensageiro de Satanás que vinha para me esbofetear. A Bíblia não mostra claramente o que era. E eu não posso falar. Mas eu faço uma pergunta para você. Se o Senhor realmente tirasse aquele espinho da carne de Paulo, será que Paulo tinha continuado na presença de Deus? Ou a soberba tinha entrado no coração dele? Porque ele tinha algo que incomodava ele. E o Senhor Jesus falou para ele, Paulo, eu me aperfeiçoo é na fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo falou aquilo. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ai! Aleluia! Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aquele homem estava passando por uma situação, irmãos, que só ele sabia o que ele estava passando. E o Senhor não tirou o espinho da carne de Paulo. Aqueles dois homens foram em uma batalha. Sansão, ele lutava, ele batalhava usando a sua força. Mas nenhum deles estavam direcionados por Deus. Eles estavam fazendo pela sua força, daquilo que eles achavam, da sua inteligência. Olha, irmãos, uma passagem muito linda, que é a última passagem que eu vou ler aqui, fala a respeito de Nabucodonosor. Eu coloquei ele como exemplo. Os irmãos conhecem essa passagem lá em Daniel, no capítulo 4? Quem conhece aqui? Capítulo 4 fala o seguinte. O rei Nabucodonosor, ele teve uma visão, um sonho que Deus deu para ele. Aí presta atenção agora. Aí este homem chama os sábios, chama todos. Mas engraçado que somente o servo de Deus é que teve a revelação. Os sábios não tiveram. Na época de Jeremias, a mesma coisa. Só o homem de Deus, o servo de Deus, é que tinha visão para enxergar aquilo que Deus queria mostrar para ele. Aleluia. Naquela época. Aí diz a Bíblia, irmãos, que o Senhor dá uma visão a Nabucodonosor e ninguém conseguia dizer o que significava aquilo. Chamaram Daniel. Aí Deus começa a mostrar a Daniel o que significava o sonho. Nabucodonosor viu uma árvore, que ele nunca viu uma árvore tão linda como aquela. Diz a palavra do Senhor que a visão que ele teve, essa árvore chegava até o céu. Os seus galhos eram galhos maravilhosos. Era a coisa mais linda que podia existir na face da terra, era essa árvore. Só que, porém, Daniel acrescentou um detalhe nesse sonho, nessa revelação. Ele falou assim, ó rei, essa árvore é tu.
E eu imagino que na hora, Nabucodonosor olhou assim, opa, sou eu sou essa árvore. E ele falou, é tu. Só que esta árvore vai ser cortada, mas ela não vai ser arrancada a raiz. Ela vai ser somente cortada para que ela possa voltar a dar fruto. Daqui a 7 tempos, ela voltará a dar fruto. E ele já passou a não entender mais o que Daniel estava explicando para ele. E ele falou, olha rei, lembra-te, há alguns meses atrás, há 12 meses atrás, que tu andava pelo teu palácio. Olha a revelação de Deus. Tu andava dentro do teu palácio e tu dizias, esta aqui é a Babilônia que eu construí. Que com meu braço forte eu consegui. E ele falou, e por causa disso, o Senhor vai tomar o teu reino, para te mostrar que Ele é Deus, e o que tu tem não é teu, tudo pertence a Ele. A riqueza e o poder que aquele homem achava que ele tinha, ele achava que tinha vindo dele, que era porque ele era bom, porque ele podia, porque ele era um homem sábio, e agora Deus está mostrando para aquele homem que ele não é nada. E a palavra do Senhor diz, que Daniel vai mais adiante e fala assim, olha, e a partir desse tempo, nascerá pelo sobre o teu corpo, o orvalho te molhará todas as manhãs, e tu comerás capim. Vamos abrir, abre lá em Daniel. Eu não quero citar, não, eu quero ler para você. Esse versículo é um versículo que é tremendo. Leia esse capítulo, se você puder, quando você chegar na sua casa, que você vai ver. Vai lá no capítulo 4 de Daniel, no versículo 28. Abre a sua Bíblia lá. Olha que coisa linda. Porque eu estou citando, mas eu quero ler porque vai sair melhor. Capítulo 4 de Daniel, a partir do versículo 28. Eu vou ler aqui e vou terminar. Olha o que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. A cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, isso é Daniel falando para ele já o motivo do porquê que Deus ia fazer aquilo. Ele falou assim, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha só a soberba desse homem. Aí, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei. Olha a revelação de Deus para o homem de Deus. Quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Oh, glória! Tudo pertence a Deus, irmãos. A força é de Deus, o poder é de Deus, a sabedoria vem de Deus, e é Ele que nós temos que buscar. Aí lá na frente esse homem se arrepende, e diz a Bíblia que chegou um momento, nesses 7 tempos, que dizem os historiadores que são 7 anos, que veio um certo dia, esse homem na consciência, ele já estava com o rabo, a sua unha cresceu pelo no seu corpo, e diz a palavra do Senhor, que esse homem chegou um momento na sua vida, que a sua consciência voltou ao normal, e ele falou, realmente é verdade, esse Deus do Daniel, é que é um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas. É o Senhor que pode fazer, irmãos. Eu não posso fazer nada com a minha força, porque eu quero, nem para me mostrar. Se Deus não estiver comigo e com você, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós só chegaremos se o Senhor for conosco. Moisés falou, Senhor, não nos tire daqui. Se o Senhor nos tirar, vai conosco. Se o Senhor não for, então não nos tira daqui, Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que Deus restaurou a vida desse homem. Sabe por quê? Porque ele entendeu a vontade de Deus para a vida dele. O Senhor restaurou. Se você continuar lendo os versículos,
Diz lá na frente que quando Deus voltou ele ao normal, os seus sábios, os seus capitães, todos aqueles homens que eram da guarda, foram lá buscar ele onde ele estava comendo mato, para poder levar ele para a casa real. Porque quem faz é Deus. Nós temos que entender isso. O poder, a honra, a glória é do Senhor. Quando o filho de Davi, Absalão, tentou tomar o reino dele, ele tentou tomar a força. Ele estava indo pelo que estavam falando para ele. O que estão falando para você? É Deus que está te falando? Dá ouvido ao Espírito Santo de Deus, irmãos. Ouve aquilo que é edificante para a sua vida. Para de ouvir aquilo que não edifica a sua vida. Aleluia. Procura ouvir e ver aquilo que edifica a sua vida. Aleluia. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós, como igreja, temos um privilégio. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, irmãos. E às vezes nós não buscamos a direção do Senhor. Pilatos. Sabe o que Pilatos falou uma certa vez para Jesus? Está lá em João 19, capítulo 10 e 11. Pilatos falou assim, olha, ele estava interrogando ao Senhor Jesus e ele queria uma resposta de Jesus. E ele falou assim, olha, não me falas a mim, uma pergunta, não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E Pilatos tinha esse poder. Só que o poder, irmãos, ele vem de Deus. Não é que eu tenho, não é que eu acho, mas ele pensava daquela forma. Aí o Senhor Jesus falou para ele, olha, nenhum poder terás contra mim, se de cima não te fosse dado. Ele estava mostrando para aquele homem, olha, você não é nada. Você só está fazendo isso porque o meu Pai permitiu para que se cumpra a promessa dele na minha vida, para que esse povo aí venha um dia conhecer que eu sou o Senhor e que em mim está a salvação. O povo não estava buscando a salvação em Deus. Eles estavam confiando naquilo que ele tinha, irmãos. Para de confiar naquilo que você tem, naquilo que você acha que você sabe. Nós não sabemos de nada. Por que eu estou falando isso? Eu passo aperto quando o pastor fala para mim que eu vou pregar. Eu fico, meu Deus, o que é que eu vou falar para o teu povo? Na hora não vem nada na mente. Isso é Deus me mostrando que eu não sou capaz de nada. Que se não for o Espírito Santo na minha vida, eu não sou nada. Glória a Deus, aleluia. Nem eu, nem você. E nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Os irmãos lembram da palavra do rico insensato? Da parábola daquele jovem rico? Eles confiavam no dinheiro deles. A confiança deles não estava em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Se realmente nós cremos que Deus pode encher esses bancos, nós saímos e batalhamos e lutamos para arrancar as almas lá da garra de Satanás. O pão diário está aí. 2 pessoas só, ou 3, eu acho que me entregou a folha. E as pessoas estão aí, esperando. E nós podemos, sabe como, irmãos? Direcionado pelo Espírito de Deus. Deus já deu a direção para o nosso pastor. Agora é feito, o cooperador Atos falou, a porta está aberta. Só faltamos nós trabalhar para que Deus possa abençoar a obra. Aleluia. É desse jeito. Mas tem que ser direcionado por Deus. O Senhor já deu a visão para o nosso pastor. Vamos ganhar as almas. Até os que estão, às vezes, irmãos, não vou dizer todos, mas alguns, às vezes, estão dentro da igreja, estão desanimados para servir a Deus. Precisamos ajudar essas pessoas. O pastor uma vez falou algo comigo, eu falei, pastor, eu não posso ajudar a pessoa se ela não abre o coração comigo. Como que eu vou ajudar a pessoa se ela não abre o coração comigo? Ela abre para todo mundo na igreja, mas não abre para mim. Eu fico na minha. Porque quando eu preciso de alguma coisa, eu sei a quem procurar, irmãos.
Vou até o meu pastor e choro lá dentro da sala dele e falo, pastor, o meu casamento estava desse jeito, pastor. Eu estou passando por essa dificuldade, mas eu quero servir a Deus, pastor. Eu quero continuar com o meu casamento com a minha esposa. E o homem de Deus me direcionou. E hoje eu estou aqui com a minha esposa e o meu casamento está salvo. É desse jeito, irmãos. Como que você pode ajudar alguém com o operador Jefferson? Se a pessoa não chega para te contar o problema. Você vai chegar para a pessoa e falar, ô irmão, fiquei sabendo disso e disso. No jogo aí para mim. Não existe isso, irmão. Se a pessoa quiser ajuda, ela busca as pessoas. Você pode ver que toda vez que a pessoa está passando por uma dificuldade, um problema, ela busca alguém. O povo buscava alguém para poder ajudar a eles. Só que eles estavam buscando a pessoa errada. E a pessoa não pôde ajudar a eles. Amém, irmãos? Essa palavra, leia esse versículo, esse capítulo 4 de Daniel. É muito lindo. Quando Nabucodonosor, o homem a quem naquela época ele estava reinando, Deus entregou todos os reinos da terra para ele. Ele é que dominava na época. Todos os povos e nações, só não Israel, até enquanto eles não conseguiram arrebentar tudo e levar eles presos. Mas todos já pagavam impostos para ele. Todos. Porque Deus entregou para ele. E Deus pode entregar a cidade de West New York para mim e para você. Eu creio que da mesma forma que Deus encheu os bancos aqui, como o cooperador Atos falou, Ele pode encher de uma forma que a gente nem aqui vai ficar. A gente tem que mudar para a igreja maior. Eu creio desse jeito, irmãos. É esse o Deus a quem eu sirvo e a quem você serve. Eu, quando vou fazer as coisas na minha casa, eu converso com a minha esposa, eu busco a direção de Deus. Nós temos que fazer dessa forma. Às vezes, eu já tive tantas atitudes de na hora de estar estourado de fazer, que quando eu fico pensando hoje em dia, eu fico, meu Deus. Mas hoje em dia não. Antes de eu fazer, eu busco a direção de Deus. Para saber se é a vontade dEle. A pior coisa é um homem sair, um crente, sair do centro da vontade de Deus. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, irmãos, vai acontecer o que aconteceu com Absalão, com Ofni e Finés, com Sansão, com Salomão, com Nabucodonosor. Todos esses homens saíram da presença de Deus e passaram a fazer as coisas do jeito que eles achavam e que eles pensavam. Porque eles tinham poder, eles tinham força. É por isso que eu falei para você, naquela hora, às vezes Deus não dá a riqueza para nenhum de nós, porque vai acontecer o mesmo. Foi feito, quem foi que falou? Foi o cooperador Alex, que falou assim, não vai nem dar mais carona para os crentes. Por quê? Vai entrar no carro dele e vai sujar o carpete. É desse jeito, irmãos. Isso acontece e Deus, Ele por conhecer a mim e a você, Ele não faz. Ele deixa só Ele fala assim, ele está com isso aí e ainda está meio cambaleado para me servir. Imagina se eu der mais. Não vem nem na minha casa. E Deus sabe, irmãos, o porquê que Ele não dá para mim e para você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amém, irmã Vera? Ô, glória! Aham. Pode pegar lá, enquanto as irmãs vão aqui. Hã? Eu vou tomar, que a boca está seca. Vamos adorar o Senhor com o hino? Aleluia. Amém, irmãos?